celular, que coloque no silencioso, para que a gente possa desfrutar do nosso amigo Flávio, da nossa palestra, tão esclarecedora. Que todos sejam bem-vindos. Vamos pensar no nosso Mestre amado Jesus, que já preparou a nossa casa desde cedo para que a gente tenha esse acolhimento dos nossos amigos espirituais. Eu queria pedir gentilmente a Silmira, para ler o nosso sinal verde. Esse livro já é a cara de Silmira, viu? Boa noite a todos. A mensagem que nos foi dada hoje, temas importunos, doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalo, infidelidade conjugal, pornografia, comentários deprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Essa é a mensagem que nos foi dada hoje. Boa noite. Então, você pode fazer a prece inicial. Meus prezados irmãos, vamos nos concentrar no alto, na espiritualidade. Nesse momento em que nos encontramos na casa de Jesus. Divino Mestre Jesus, Redentor das nossas almas, nesse momento, agradecidos somos pela presença de todos nós aqui para ouvirmos o ensinamento vosso através do nosso irmão que hoje aqui se encontra. O vosso Evangelho é fruto de luz que nos alimenta, que nos ensina, para que tenhamos o nosso caminho, a evolução para o alto, para ti, Mestre amado. Pois disseste que estás sempre pronto a nos receber. Que o nosso coração viva
nesse momento, pelo vosso Evangelho, pela vossa ajuda em nossa vida. E os irmãos que aqui não puderam hoje se encontrar presentes, sejam também abençoados. E que a vossa paz esteja no nosso coração. E que a nossa mentora Joana de Ângeles, vossa discípula, também esteja para nos ajudar nesse momento. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. E pedimos permissão para dar início, a mais uma quinta-feira, nossa reunião, com o nosso palestrante Flávio, que todos já conhecem, trabalhador da nossa casa. Fique à vontade, Cláudio. A espiritualidade maior e de todo o auxílio e o amparo. Obrigado, Érica. É um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Na realidade, eu sempre faço um reparo que quando falo em palestrante, a gente não se acha em condições de dizer que é palestrante, a gente não se acha em condições de propagar, fazer palestras. A gente segue mais a linha de estudo, naturalmente. Então, nessa noite, eu queria pedir permissão para a gente fazer um estudo, para a gente, sobre o tema dado, que as pessoas pudessem também, se for necessário, fazer suas considerações, suas observações. Se quiserem, podem interromper, sem problema, mas na linha de estudos, propriamente. E o que nos foi dado essa noite, a Casa nos deu, para falar sobre os infortúnios ocultos. Kardec, nesse texto aqui, ele nos faz, naturalmente, algumas revelações, algumas ponderações a respeito da caridade. Ele começa dizendo o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sob um cárcere sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. E ele, a exemplo de Jesus, ele conta uma historinha aqui, Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida porque à porta a saúdam com respeito. Quando ela vai, sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem coragem, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação, e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todas a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz:
Que podes dar, minha criança, uma vez que isso nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passar aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que faria a caridade, e tu, que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo darás alguma coisa vinda de ti. E é assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? O seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Ela disse: silêncio, disse, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Exemplo maior de caridade não poderia ser trazido dessa história. Como disse aqui no princípio, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. Ora, as calamidades que a gente tem acompanhado, atentado de 11 de setembro, lá, a inundação da cidade de Mariana, tsunami que realmente acometeu o povo indonésio, situações no Brasil e no mundo de alguma forma, né? O avião da Chapecoense que caiu, grandes desastres mundiais como essa pandemia da Covid, todas elas, a mídia, quando começa a divulgar, você se sente sensibilizado para praticar o bem. É o start, é aquele botão que foi ligado para você praticar o bem. E realmente a gente vê que a humanidade ela tem evoluído muito nessa questão. As pessoas mais pobres, mesmo as pessoas mais pobres que não têm muito a doar, fazem sacrifícios, procuram ajudar de alguma maneira, roupas, calçados, às vezes água mineral que está faltando naquela localidade. Então todo esse pessoal se reúne e produz aquele tipo de assistência e ignora o sofrimento dessas pessoas. Quando a gente vê que a mídia divulga e tem pessoas realmente que são heróis anônimos desse processo e que não fazem para merecer nenhuma menção. Existem empresas que aproveitam-se também de uma situação como essa, fazem doações, grandes doações, claro, tem de seu nome citados, tendo dedução de imposto de renda, etc, etc. Então, não deixa de ser caridade. É uma caridade que é feita, mas a verdadeira caridade que a gente se refere, que Jesus se referia, que Kardec cita, é essa caridade. Caridade que não é divulgada, caridade que não é, você não torna-se um invasor no pensamento dos seus irmãos, você não se torna um semideus diante daquelas pessoas pobres e simples. É uma pessoa tão simples que ela se produz de maneira simples e humilde para poder não afrontar ninguém com o seu luxo. Não é você chegar de um carrão numa porta de uma favela, para muitas vezes você afronta as pessoas que estão com essa necessidade com aquilo. Joana de Ângela, ela nos diz que quem se dedica a enxugar lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. E isso realmente é uma verdade. Eu já vi diversas pessoas, diversos trabalhos realizados aqui, inclusive na Casa Espírita. Quando você termina de realizar esse trabalho, você está realizando aquele trabalho, seja esse ou qualquer outro que tem aqui na Casa Espírita, seja o trabalho de escuta fraterna, seja o trabalho de passe, seja o trabalho de tratamentos, e a gente vê o trabalho social também que a Casa realiza, em termos de corte de cabelo, de produzir. Você esquece dos seus problemas, você esquece que você sofre, porque quando a pessoa começa a se fechar no egoísmo, ele acha que é a pessoa mais desnaturada, é a pessoa que mais sofre no mundo, é a pessoa que mais tem problema, é a pessoa que mais Deus tem castigado. E quando você se abre aos irmãos que estão no seu entorno,
você começa a perceber que a sua dor é pequena, é dor. Qualquer dor realmente a pessoa sente, mas você começa a sentir que sua dor é pequena. Quando a gente realiza os trabalhos aqui na casa, de escuta, você não imagina que uma pessoa vai adentrar na sua sala e vai falar de uma situação daquelas, um drama interior, coisas que ele não diria para, por exemplo, pessoas da família, que ele não diria para as pessoas mais íntimas, mas chega e diz para a gente, pela confiança que tem, e que a gente jamais vai poder externar, jamais vai poder citar até como exemplo. Mas são situações muito íntimas, situações que para aquela pessoa, às vezes a gente pensa que é uma tolice, mas para aquela pessoa é o fim do mundo, é um desastre, é uma coisa que está martirizando, que está realmente produzindo dificuldade na sua vida. E quando você percebe que ao escutar, ao ouvir aquelas pessoas, elas saem aliviadas, porque elas às vezes falam sem controle, elas falam simplesmente para vomitar aquilo que está martirizando o seu interior. E às vezes coisas simples que você diz assim, mas qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Qualquer um de nós poderia se dispor a ouvir isso. E por que a gente não faz? Né? Por que será que a gente não tem a capacidade de ouvir? Será que a gente não tem essa caridade dentro da gente? Tem, muitas vezes a gente tem, mas de uma forma ainda, vamos dizer assim, um pouco iniciante, né? Um pouco inicial, aquela caridade que você tem vontade de fazer o bem, mas que você pode, como aqui diz o texto, chocar a pessoa, invadir sua privacidade, querer ir atrás dessas pessoas. Eu vi outro dia um estudo que fala que o aumento do suicídio no mundo, principalmente no Brasil, foi muito grande, está em torno de 800 mil por ano. E que cresceu muito também no público, não só juvenil, né? O público adolescente, pré-adolescente também tem se envolvido muito nessa trama do suicídio. As causas são diversas, né? Causas sociais, causas psicológicas, essas redes sociais que fazem com que se transforme num ringue de disputa, que se transforme muitas vezes, que as pessoas que estão lá fora penetrem no seu interior para lhe magoar, lhe agredir por questões diversas, desde questões de beleza até questões de natureza e cunho de tendências sexuais, ou de que a pessoa tem uma profissão, ou por qualquer motivo, porque você tem uma bandeira, porque você torce por um político, por um time de futebol, por uma religião, que nada disso importa. Mas a gente tem visto o orçamento crescendo nisso. E quando acontecem essas coisas, eu não sei se vocês já perceberam, a gente diz, mas meu Deus, eu aqui eu não percebi. Às vezes é um parente próximo, às vezes é um filho, às vezes é um primo, um sobrinho, uma pessoa, como é que pode uma coisa dessa? Por que eu não percebi? Como é que eu não deu para perceber? Como é que eu não pude ajudar? Né? Porque eu não tive a sensibilidade de perceber tudo isso. E realmente, quando você começa assim, num público que você não conhece, é bem mais difícil você perceber. Né? Quando é uma pessoa de casa, você começa a perceber um comportamento estranho, mais calado, né? Mais preocupado, mais pensativo, ou até mesmo mais extrovertido quando ele não é. Comportamentos que a pessoa muda, né? Você tem que observar o que é que está acontecendo. Seria droga? Seria, por que a pessoa mudou o comportamento? Né? Será que ele está participando de um curso para se desinibir? Ou será que é alguma droga? Será que é alguma situação de nervosismo, alguma doença, alguma coisa que a pessoa está diferente? Né? E se a gente começar a realmente buscar observar bem, sair do nosso interior, né? Se projetar os irmãos em nossa volta, olhando nos olhos, preocupado mesmo, eu tenho a impressão que a gente dá para perceber alguma coisa. Claro que precisa a pessoa confiar para poder ser ajudado. Em alguns casos, especialmente nesse caso de suicídios, a gente tem visto por aí que não é tão fácil. Mesmo com a ajuda profissional, não tem sido fácil evitar
ações como essa. Uns anos atrás, minha esposa teve um sobrinho, 40 anos de idade, cometeu suicídio. E eu, na hora que a gente estava lá cuidando da preparação do velório, que foi aqui em Garanhuns, a gente ia remover o corpo para cá, tinha uma psiquiatra, né? E ela começou conversando comigo e perguntando o que é que a gente achava, o que é que ela disse: olha, eu não sou profissional de saúde, mas eu acho que o suicídio, ele se compara, o estado suicida, né? Ele se compara à loucura. A pessoa está doente, é uma doença. A pessoa não raciocina, sabe? Ela não tem nada que faça ela mudar aquela fixação. É uma doença que está possuindo, e é uma doença que equivale à loucura. E ela disse: o senhor tem razão. Porque ela era psiquiatra, o marido dela era psiquiatra, e nem assim ela conseguiu fazer com que evitasse o suicídio dele. Ele suicidou-se e ela se culpava por não ter conseguido evitar, mesmo sendo uma profissional na linha da saúde mental. Ora, se uma profissional, né, que tem todo um preparo, tem todo um estudo para perceber, não percebe, a gente realmente também fica difícil perceber. Mas existem outras situações que podem ser percebidas. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão desencantadas, seja por questões financeiras, perdeu o emprego, a pessoa teve um prejuízo financeiro, foi roubado um carro, perdeu uma casa, qualquer coisa desse tipo. Gente, não é obrigado, você fica com receio, realmente as pessoas têm receio. Eu vou dizer o quê para fulano? Você vai pedir dinheiro emprestado, não é certo? Não é isso. Não é obrigado você ter dinheiro para emprestar alguém. Mas se você tiver, por exemplo, assentado numa religião, se você tiver com um conhecimento que a gente imagina que todos tenham, que alguns tenham, você pode muito bem ajudar aquela pessoa, dizendo que aquilo ali é uma provação, que vai passar, que ela tem que buscar outros caminhos, que todo mundo passa por aquilo, que ela não é a primeira pessoa a passar por aquela situação. Buscar confortá-la com palavras, com preces, fortalecendo muitas vezes a fé daquela pessoa naquele momento, independente da religião que ela tenha, fazendo com que aquela pessoa saia daquele estágio que ela se encontra de queda, de fracasso, para que não venha a povoar os seus pensamentos ideias como essa de suicídio. Ideias que ela realmente, muitas vezes, tem pessoas que quando perdem as coisas, pensam logo: não tem mais saída, vai reconstruir, às vezes até com pouco tempo a pessoa consegue recuperar alguma coisa, e se não conseguir recuperar o que tinha, a pessoa também tem que se perguntar: será que você era feliz quando você estava rico? Será que você dormia bem? Será que você era feliz? Então vamos ver se realmente com a condição que você estava, você não consegue também ser feliz dentro desse processo, naturalmente, e tudo quanto que acontece é com a permissão divina. Então a gente pode muito bem buscar, em todos os momentos que a gente tenha contato com as pessoas, a gente pode buscar esse tipo de caridade. Não é fácil, não é muito simples para você buscar, porque às vezes a gente ainda tem um cunho de ficar fofocando. Às vezes você procura saber da pessoa como é que está a vida dela e tudo para fofocar, né? Às vezes a pessoa procura, diz um problema que está passando, uma situação de uma traição do esposo, do cônjuge, uma situação de um financeiro, que um amigo traiu ele financeiramente, um sócio aplicou um golpe nele, etc. E você muitas vezes escuta e sai para todo mundo escutar. Tu estás sabendo, fulano, está sabendo o que aconteceu. O cara procurou você numa intimidade, num momento de confiança, e você vai fazer uma coisa dessa. Então a gente tem um pouco disso, e às vezes, mesmo que não saia falando, mas para tomar conhecimento do que é. Se chegar alguém aqui e disser: eu estou com um problema sério, a primeira reação da gente pode me dizer: me conta o problema. E às vezes a abordagem não seria essa, seria a abordagem de dizer: olha, não importa o tamanho do seu problema, importa que todos os problemas têm solução. Diante do conforto que Deus nos dá, que Jesus nos trouxe através do Evangelho, que os Espíritos, inúmeras obras, vou recomendar uma obra, tem diversas obras aqui, que
realmente elas nos ajudam. E vocês não pensem que, por exemplo, essas situações que nós passamos é porque nós somos, nós não temos uma proteção espiritual muito boa, né? Porque o nosso anjo da guarda é mais fraco e tal. Eu estava vendo outro dia um palestrante falando que Chico Xavier estava no seu trabalho. Quando é procurado por uma mulher em total desequilíbrio, e o patrão dele, para ele não perder tempo para terminar consultando aquela mulher que estava no desequilíbrio, disse que ele não estava no trabalho. A mulher vai e se desloca até a casa de Chico, e chegando lá diz, não, ele está no trabalho. A mulher volta para o trabalho. Quando chega lá, alguma pessoa diz, ele saiu, foi resolver uma coisa da empresa. Ficou bem. Nisso, quando o Chico sai do trabalho, vai chegando no centro, a mulher já o recebe com bordoadas. Mas ela deu muitas tapas no rosto dele, deu muitas tapas, uma pancada muito forte nos olhos e tal. E Chico, desorientado, olhou para a irmã, ele fez uma prece, né? Ela disse, e outra coisa, cuide logo e me dá o passe, que eu estou precisando. Aí sentou-se, ficou aguardando o passe. E Chico olhou para ela assim, com vontade, porque todos nós somos humanos, ninguém vai receber uma série de pancadas no rosto e vai ficar tudo bem. Aí ele disse, meu Deus, como é que eu vou atender? O passe é uma transmissão de energia. Como é que eu vou transmitir algo de bom para essa mulher se eu estou magoado com ela, se eu apanhei dela aqui agora, e como é que eu vou dar o passe? Aí ele rezou, ele realmente implorou pela graça divina e conseguiu. A mulher, quando ela já estava, ele virou-se para Emmanuel, para ouvir a opinião de Emmanuel, que era seu mentor, né? Ele disse, Emmanuel, eu tenho razão. Ele disse, tem, Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Você tem razão, mas ela está necessitada. Ele não poderia deixar de atendê-la, mesmo tendo razão, porque havia uma grande necessidade. Ele aplicou os passes dessa mulher, já bem melhor, né? E melhorou, sabe, lá numa condição bem melhor do que tinha chegado. Quando foi no dia seguinte, Chico chegou no trabalho, o rosto todo inchado, aí disse, o patrão disse, o que foi, Chico? Ele disse, bate na porta, disse, dos dois lados. Não tinha, estava o rosto todo inchado, disse, dos dois lados que você bateu na porta. Então, uma pessoa que tinha uma proteção espiritual, como Chico Xavier tinha, passa por situações como essa. Imagina nós, né? A gente já participou de trabalho de desobsessão, em que a gente é ameaçado dentro da sala mediúnica, a gente é ameaçado pela aquela entidade que foi trazida à força, manietado, como se fosse uma camisa de força, é ameaçado. Se não fosse a proteção dos amigos no plano espiritual, a fúria que aquele irmão ele demonstra ter e a força que ele demonstra ter, ele realmente poderia nos agredir, nos atingir. Mas existe, é por isso que a gente recomenda que as pessoas que têm mediunidade não realizem sessões mediúnicas em seus lares. Mas a mesa branca, não tem problema. Porque se você procurar estudar a doutrina espírita, você vai perceber o seguinte, se você realiza uma reunião dessa na sua casa, sem uma assistência espiritual, sem que exista naturalmente um processo de formação de um núcleo, né? Porque quando se forma uma casa espírita, no entorno dela, no plano espiritual, é criado uma cadeia de proteção, porque senão qualquer entidade espiritual pode chegar aqui e bagunçar, esculhambar, mexer com os médios, né? Fazer com que os médios pudessem realmente ter atitudes de enfrentamento com a gente, de agressão, etc. E a pessoa faz em casa, só que quando você termina de fazer aquele trabalho, você acha que a entidade foi embora, e não vai. Às vezes ela gostou do ambiente, onde ela foi acolhida, onde ela foi permitir que ela, né, se comunicasse, porque para a entidade espiritual, para o espírito, o médium é um canal de comunicação com o mundo material, com o mundo encarnado. E ali foi permitido que ela desse comunicação. Então muitas vezes o espírito diz, aqui que eu vou ficar. Fui muito bem acolhido, muito bem, graças a Deus, com prece, vou ficar por aqui, fica. E às vezes, quando não consegue mais nenhuma comunicação, às vezes, quando
você tenta comunicação de outra entidade, ele até se aborrece, porque quer também e começa a criar um desajuste no seio do lar. Então, assim, a gente diz às pessoas que mediunidade não tem pessoas que estão na casa espírita, não. Geralmente as pessoas, quando chegam nas casas espíritas, já trazem consigo a mediunidade. Em diversas religiões, a pessoa já tem uma mediunidade. As pessoas chegam às casas espíritas, naturalmente, para tentar entender, para tentar estudar o fenômeno que se processa em si. Então, as casas espíritas, elas acolhem essas pessoas, esclarecem, indicam obras para que a pessoa leia, como é o caso do Livro dos Médiuns, para quem tem essa mediunidade. Outras pessoas que têm interesse em saber qualquer outro motivo, tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho, só que comentado sob a ótica da doutrina espírita, né? Existe as obras de Kardec, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, a gente observa que as pessoas, quando elas procuram ajudar de alguma forma alguém que está aperreada, preocupada, às vezes a pessoa não tem, vamos dizer assim, o preparo, o time de dizer assim, olha, esse é o momento de eu procurar saber, não vou procurar saber agora, se eu estou com um problema sério, se ficar, se acalma, vamos fazer uma prece. Pronto, vamos fazer uma prece. Eu não quero saber o problema que você está. Se eu puder ajudá-la só em tocar a sua mão, só em fazer uma prece junto com você, em formular uma prece, um pedido de ajuda, é o suficiente. Então, é esse tipo de caridade que a gente deve buscar. É esse tipo de caridade que as casas espíritas procuram fazer. E eu quero alertar para vocês aqui o seguinte: algumas pessoas chegam e dizem assim, eu estou com os problemas, você está sabendo, né? Às vezes quando a gente estava na escuta aqui, você está sabendo? Eu não sei, meu, estou lhe vendo, conhecendo agora, como é que eu vou saber? Pessoas pensam que você é espírita, você tem uma mediunidade, já foi informado que aquela pessoa vinha, Não é assim esse processo. Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de mediunidade assim, ostensiva, nem de audiência, nem vejo, nem ouço, nem tenho psicografia, nem nada. Então, o que a gente vai fazer é acolher aquela criatura que está chegando na casa espírita, naquele momento, para uma consulta, né? Procurar saber em que é que a gente pode ajudar. Às vezes, a gente está no alcance da gente, às vezes é uma questão só, como eu disse a você, desabafar. Pessoa que quer desabafar, que quer falar, que quer, digamos assim, dividir com alguém que não critique, né? Que possa dividir sua dor. Eu não sei se vocês observam, mas a pessoa quando está com problema, aí vai conversar com alguém do seu círculo familiar, alguma pessoa diz, mas também tu és estressado. Peraí, a pessoa não está querendo ser julgado, não. A pessoa está com problema. Ou você escuta a pessoa, ou se você já vai com um julgamento preconcebido, não adianta nem escutar. Não, porque tu também é muito... Porque às vezes teve um problema com a pessoa no dia anterior, já vai logo criticando, mas também tu está bebendo. Quer dizer, são críticas que não ajudam a pessoa que está atravessando a dificuldade a se abrir, a conversar. E tem pessoas que realmente têm essa dificuldade. Eu tive um problema de síndrome do pânico e eu não dizia às pessoas, porque assim a gente achava que essa história de síndrome do pânico é uma coisa assim de pessoas mais frágeis, né? No caso, às vezes do sexo frágil, mulheres, é onde existem mais casos de depressão, de síndrome do pânico, etc. E o homem, ele tem essas coisas de não querer demonstrar fraqueza, né? Porque aquele pessoal foi criado com uma orientação paternalista, de casos, olha, o homem não chora, o homem não é frouxo, o homem não diz que está com problema, o homem enfrenta os problemas, olha, não peça ajuda de ninguém, o homem não precisa de ajuda. Aí você vai se matando, se corroendo, se mordendo, você é igual a toda pessoa, você é menos tecido que a mulher, mas você vai guardando aquelas dores. E às vezes, outro dia eu li que no caso da depressão, todo mundo achava que o homem não tinha depressão. Por quê? Porque quem tinha depressão era a mulher. A mulher parava de se produzir, de se maquiar, não penteava sequer o cabelo, não cuidava mais da casa. Aí, claro caso de depressão na mulher. E o homem não apresenta esse processo. O homem ia para a mesa de um bar,
sentava sozinha e começava a beber. 6 horas, 7 horas da noite, 8 horas, 10, 11. Era como ele descarregava a depressão. É como ele tentava tratar a depressão, muitas vezes até prejudicando mais. Mas aquela criatura estava em depressão, só não apresentava os mesmos quadros clínicos de uma mulher. Mas estava com depressão e muitas vezes chegava até a acontecer. Depois da depressão, teve um outro processo que a gente sabe muito bem que tem levado inúmeras pessoas ao suicídio. Ou o suicídio esse que a gente conhece, ou o suicídio que é aquele suicídio lento, aquele suicídio. O indivíduo que fuma, que bebe, que não deixa de tomar os remédios ou toma remédio demais. O indivíduo que não pode, tem pressão alta, não pode comer comida salgada e come do jeito que quer. É uma forma de se matar, é uma forma de suicídio. André Luiz descobriu no mundo espiritual que ele foi um suicida. E ele, como é que eu sou um suicida? Mas pelo que ele praticou contra a própria existência dele, contra o próprio corpo físico dele, ele era considerado assim, um suicida. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento mínimo para poder tentar ajudar essas pessoas. Pessoas quando chegam com dificuldades, a gente pode se propor ajudar, ter a melhor boa vontade, mas às vezes a pessoa não se abre. Você tem que esperar o tempo necessário, tem que esperar o tempo que aquela pessoa queira dizer. Tinha um amigo que ele está, inclusive, adoecendo um problema de saúde, e uma vez eu descobri, foi quando a gente fundou o Centro Joana de Ângelo. A princípio funcionava na Pedro Cavalcante. E um cidadão, o pai dele era trabalhador conosco, e disse, eu trabalhava no Allan Kardec, e ele disse que tinha um filho, que o filho tinha lembrança da vida passada. Eu não conhecia. Quando um dia esse rapaz chega lá na Pedro Cavalcante, quando a gente estava começando, pouca gente lá, e ele se apresentou, né? Disse, eu sou, pelo número, se você é filho, pô, me diga uma coisa, ele me falou uma vez que ele tinha um filho que tinha conhecimento da vida passada, que tinha lembranças plenas da vida passada. Não sei se é você disse, não, sou eu, mas não quero falar sobre isso. Não. Eu fui indelicado, né? Mas assim, movidas pela curiosidade, talvez pela tensão, talvez, de você entender como funcionava isso, afinal de contas, são poucas pessoas que têm lembrança plena da vida passada. Tem flashes, mas consciência, quem foi, com quem foi casado, como morreu, quem eram os amigos. Isso aí realmente é uma coisa que às vezes desperta a intenção. A gente também era novo na doutrina espírita, né? Aí quando foi um dia eu estava sentado lá, eu disse, ele brincando, chegou para mim, tio, vamos conversar agora sobre aquele assunto. Estou à vontade, fica à vontade, estou todo ouvido. E aí me falou, contou, abriu. Ora, o que foi que ele sentiu? Ele sentiu que não existiu insistência da minha parte. Ele sentiu que eu não estava com curiosidade mórbida, aquela de sair propaganda aos 4 ventos. Ele foi perceber a minha maneira de trabalhar dentro da casa espírita. E aí ele resolveu se abrir e falar sobre essa situação. Eu até depois me desculpei com ele, disse, você me desculpa, eu não quis constrangê-lo naquela situação que você chegou lá, mas realmente a gente tinha essa curiosidade para fazer. Hoje ele fez. Tinha dia que ele chegava lá e dizia, olha, está lembrado que quando a gente foi fazer um trabalho no plano espiritual, eu não lembrava de nada, eu passei a noite dormindo, não me lembro de ter realizado um trabalho, e ele se lembrava que a gente foi realizar algum trabalho no plano espiritual. Então, assim, são situações que, se você se propuser a ajudar, a praticar a caridade, você pratica com a prece. Eu vi uma vez Divaldo, outras pessoas dizendo que quando sabia de uma pessoa que morria, fazia uma prece por ele. Eu procuro fazer isso, né? Então, olha, morreu ali, um traficante, bicho, deram 50 tiros, meu Deus, ajude. Você não conhece, não sabe nem o nome, mas você pode pedir para essa pessoa, não pode? Ou paga alguma coisa? Não paga nada. Era um bandido, matou 20, 30 pessoas, sim, o que eu posso fazer? É uma pessoa que eu nem conhecia, era um vizinho que morreu de câncer, de Covid, etc.
custa nada, muitas vezes, você fazer uma prece, ter esse sentimento de caridade para com aquelas pessoas, pedindo para que realmente o conduzam ao hospital, né? Porque as pessoas, quando morrem, elas só ficam atordoadas, principalmente mortes súbitas assim, elas ficam atordoadas, os espíritos ficam atordoados. Muitos não sabem nem se conduzir, não sabem, ficam às vezes horas, dias, meses, em ambientes que eles não conseguem se mover dali, como até no cemitério, como nas suas casas, retornam para as suas casas, etc., ou no hospital, ficam vagando nos corredores, nos hospitais onde eles faleceram por algum tipo de perturbação, ficam ali. Ora, custa nada você fazer uma prece para que sejam encaminhadas, sejam enviadas equipes espirituais de socorro para aquelas criaturas, para que elas possam ser levadas para um hospital psiquiátrico, para um hospital espiritual, onde ela possa receber um tipo de assistência. Não custa nada, né? Então a gente pode ter esse tipo de pensamento, de atitude, ao invés de simplesmente a gente criticar. Também, bicho, o cara passou a 120 km por hora, tinha que bater. Não, esse tipo de crítica, esse tipo de pensamento não ajuda nem a criatura que desencarnou, nem a nós. Quanto a nós, vocês viram aí no início da leitura, palavras que realmente, em algumas delas a gente procura o máximo, não cair, termina muitas vezes escorregando em alguma dessas palavras citadas pelo irmão. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, não, eu já evoluí bastante, na encarnação anterior eu fui horrível e tal, mas eu já evoluí muito. Tem que ter cuidado. Jesus disse orar e vigiar. E por quê? Porque se você não tiver cuidado, você escorrega, nem que seja na soberba. Você acha que está imune e ali de repente você regrediu. Teve atitudes que fizeram com que você regredisse na sua evolução espiritual. Então essas situações que a gente tem trazido para vocês são situações do dia a dia, do cotidiano da gente. A gente não está falando aqui em, por exemplo, você se santificar, você se purificar da noite para o dia, se transformar. Não, de jeito nenhum. Eu vejo pessoas que realizam palestras, e é por isso que a gente tem que ter cuidado em se intitular palestrante, é que se for para você fazer uma palestra e tornar pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão carentes, pessoas que estão com uma dificuldade, não estão se sentindo bem, estão se sentindo desvalorizados, estão se sentindo inferiores a qualquer pessoa, e você ainda diz, olha, nós estamos a 3 milhões de anos-luz de distância de Deus. Então, realmente é verdade, mas eu não preciso dizer. Por quê? Porque eu já tive a 10 milhões de anos-luz de distância, eu já estou a 3, já melhorei. É isso que a gente precisa ver, é isso que a gente precisa sentir. Eu digo sempre, todos os estudos que a gente faz, a gente tem uma diferença imensa da imensa maioria dos espíritos que estão desencarnados. Nós temos uma vantagem extraordinária sobre eles. É que enquanto nós estamos encarnados e buscando ainda, através desse teatro que nós vivemos aqui, nós estamos buscando desempenhar um papel, eles não podem. Eles não são atores mais. Eles estão fora do elenco. Estão esperando para que possam um dia se reencarnar aqui. E cada vez mais torna-se difícil reencarnar na Terra por diversos motivos, né? Primeiro, pela questão do controle da natalidade. Segundo lugar, porque existem naturalmente pessoas que não vão mais reencarnar aqui. Então, se nós estamos encarnados, o que é que a gente está esperando? Ah, mas eu errei muito. Bom, apague esse erro. Resolva, diga que eu não vou errar nesse aspecto. Porque errar, todo mundo erra. Se a gente não erra num sentido, às vezes erra até no outro, erra querendo acertar, etc. Mas resolva-se, diga assim, olha, eu quero mudar hoje. Vou mudar essa minha atitude. Esse meu aspecto eu vou mudar. E aí você começa a escrever uma nova história a partir de hoje. É muito fácil, é simples, é só a gente querer. E para nós, é como eu disse, é extremamente fácil, porque a gente está a caminho, a gente está desempenhando esse papel aqui. Quando a gente tornar espírito, quando a gente morrer e for,
Serra Suspano, provavelmente nesse mundo, e a gente não vai ter mais condições de atuar. Porque aquelas pessoas que cometem suicídio na tentativa de fugir dos problemas, elas se encontram depois numa situação em que vê, por exemplo, a mulher sofrendo porque estava passando necessidade financeira, o filho morrendo de fome. Se estava ruim quando ele estava lá, agora o filho está morrendo de fome e está sendo espancado na rua por todo mundo. E ele não pode atuar. Naquela época ele podia atuar até sentindo a dor, podia trabalhar, podia fazer outra coisa. Hoje não pode mais. Não é permitido mais. Ele tenta, muitas vezes provoca até perturbação nas pessoas que o cercam, que ele quer ajudar, mas ele está fora do elenco. Então, aproveitemos, enquanto nós estamos aqui no elenco da Terra, para que a gente possa realmente fazer isso. E não pense, porque hoje eu estou nessa condição de necessitado, porque hoje eu caí por isso, que eu errei por alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de ser filho de Deus. Não pense nunca nisso. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós erramos, e o importante é pelo menos você ter quem acuda quando você cai, quem ajuda você a se levantar, quem lhe dê uma força, quem realmente estimule a continuar naquela caminhada para tentar se recuperar desses erros. A gente tomou já demais um tempo de vocês e a gente queria agradecer pela paciência. Queria só ler um textozinho que tem de Joana de Anjos, que ela fala sobre caridade e que resume também muito do que a gente viu aqui. Ela diz o seguinte: a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual o combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. Então foi o que nós vimos aqui há pouco, que não adianta você simplesmente dar alguma coisa, não é caridade. Jesus pedia para que as pessoas fizessem envolvendo amor. Você tem que oferecer um pão, mas ofereça amor. Se você oferecer uma prece, ofereça com amor. Se não existir amor, não existe caridade. Muito obrigado a vocês pela paciência. Obrigada, Flávio. Falando linguagem de sinais, eu não entendi. Preciso dizer a ele que eu não leio legenda, não. Deixa eu rapidinho. Pessoal, eu acho que vocês ouviram o barulhinho lá de baixo, né? Dá para ouvir. É que, na verdade, a gente só ia começar a evangelização mês que vem. Só que com a chegada das crianças, nós achamos melhor já descer lá para o salão, tá certo? Então, assim, já antecipando o aviso, pode divulgar à vontade que nós vamos ter essa equipe de trabalho lá embaixo. Venham com seus filhos, não importa a idade, né? Adolescentes e crianças, para que a gente possa fazer esse trabalho. Em vez de ela ficar aqui em cima, tendo que aguentar às vezes a palestra que nós fazemos, e a gente sabe que criança não aguenta, não gosta, é uma realidade. Elas vão estar lá embaixo com o trabalho de uma equipe de evangelizadores, tá certo? Então, vai ter apenas esse pequeno barulhinho lá embaixo, porque vocês sabem que a gente não pode trabalhar com criança com a mordaça na boca. Quem foi criança aqui sabe como é que é isso, né? Todos nós somos criança, a gente não gosta de ficar. E eu fui lá embaixo agora, a menina disseram que é muita energia e muita esperteza também, viu? Tá, o negócio ali tá sério, é muita energia e muita esperteza, tá certo, gente? Então divulguem também, que no mês que vem a gente tem, praticamente já começou, tá certo? Tá certo, obrigada. É Flávio, eu não leio legenda não, tá? Closed caption. Olha, gente, e mais uma vez, obrigada, Cláudio, que é um esclarecimento, né, da nossa doutrina. Lembrando a vocês, né, que esse é o mês branco, o janeiro branco. Por isso que eu vim de branco, gente, janeiro branco. É o mês que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas procuram trabalhar a nossa saúde mental. Por que escolheram um mês branco? Porque quando termina o mês de dezembro, como a gente começa a fazer planos para o ano de 2023,
as nossas mudanças, os nossos conflitos, o que é que eu vou precisar me melhorar. Então, no mês de janeiro, é a proposta para que a gente cuide da nossa saúde mental. A gente prestando atenção o estudo, né? Não é palestra, é estudo. O estudo do nosso amigo Flávio viver, né? A quantidade de pessoas que estão em depressão, doença do pânico, que chegam no máximo, que é o suicídio. Então, eu proponho, né, que a gente, na próxima semana, eu estou dando na palestra, dando continuidade ao estudo do livro Joana de Ângeles, né, que é a série psicológica dele, e o tema vai ser conflitos existenciais. Justamente isso que está acontecendo, que Flávio deu esse pontapé inicial de como a gente precisa trabalhar a nossa saúde mental. Certo, gente? A presidente da casa de Canhotinho, Socorro, ela pediu para que a gente fizesse um aviso que sábado e domingo vai ter mais bastante. A gente tem uns amigos fantásticos. Eu tinha anotado aqui alguma coisa. E esse palestrante, Guilherme Velho, o dia de palestra no mundo inteiro, vai ser muito interessante. É bem interessante, olha, gente. Ela já deu, né? Vai ser em Canhotinho as sessões de psicografia, né? Pelos médiuns. São cartas consoladoras, né? São pessoas, nossos entes queridos, pessoas que nós temos um laço afetivo muito grande, que vão enviar cartas consoladoras através dos médiuns Henrique Botaro e Fábio Castro. Então, no sábado, a partir das 3 horas, vai ser a entrega das fichas e a psicografia. No domingo, vai ser a partir das 8 horas da manhã, e com a entrega de fichas e psicografia. O palestrante pesquisador Guilherme Velho, que é a nossa amiga está falando, vai fazer a palestra durante os 2 dias. E também tem a participação da cantora Valda, né? Então, a presidente da casa, obrigada, minha amiga, a presidente da Casa de Canhotinho pediu que fizesse, né, um comunicado e convidando a todos, quem puder, e a Canhotinho participar da palestra e das cartas consoladoras. Pode ser que a gente receba alguma carta. Essa pergunta é só um minuto mais. A gente foi uma vez a Canhotinho e nessa época veio o Carlos Bacelli. Ele psicografava com Chico Xavier. E nós fomos comitivas de diversas cidades daqui. E lá chegando, aí foi encaminhado. A pessoa pegava os dados de quem você precisava, quem você queria manter uma comunicação. Claro que não dá para atender a todo mundo, né? E aí pegava, dizia o nome, onde desencarnou, que era, se era pai, coisa assim, pai, irmã e tal. E realmente vieram muitas psicografias, inclusive lá do centro, né, o presidente do centro na época, o sogro dele mandou uma psicografia, uma irmã, uma sobrinha de Fátima, daqui da nossa colega aqui da casa,